Vamos dar início aqui pela TV ABM de mais um Diálogos Federativos. Diálogos Federativos é um podcast da nossa associação, Associação Brasileira de Municípios, que é a entidade municipalista mais antiga do Brasil. Nós já estamos com 78 anos, temos a nossa sede própria em Brasília e trabalhamos todos os temas de interesse dos municípios. Lutamos para fortalecer o município, que é onde as pessoas vivem. E hoje, com muita satisfação, recebemos aqui no Diálogos Federativos o Alisson Medeiros. Ele é secretário de saúde do município de Ipatinga, Minas Gerais. Ipatinga é uma cidade de quase 300 mil habitantes, fica no Vale do Rio Doce, ali na região de mineração, um município importante do estado de Minas Gerais e do Brasil. E o Alisson desenvolve um trabalho já há algum tempo na prefeitura, na área da saúde. E nós fizemos questão de entrevistá-lo, até porque a gente vai abordar posteriormente nessa entrevista todo o trabalho que eles estão fazendo para enfrentar esse grande problema que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo, que é o caso dos números excessivos aí da dengue. Mas eu quero já passar a palavra para o Alisson para suas primeiras considerações, Alisson. Boa tarde, Gilmar, pessoal. Agradecer pela oportunidade da ABM, né, em abrir essas portas para Ipatinga, uma cidade polo, região metropolitana mineira, referência do aço, referência em tratamentos de saúde de alta complexidade, com o Hospital Márcio Cunha, um hospital de grande estima e de grande proporção de leitos, principalmente no atendimento SUS. É uma cidade de referência para 35 municípios da região e que impacta diretamente na saúde dos mineiros, né? Muito bem, então, né? De fato, é um trabalho importante por ser uma cidade polo, né? E a gente sabe que na área da saúde, né, os municípios polo acabam arcando com atendimento de uma vasta região, como você está dizendo aí no caso, 35 cidades, né? 35 municípios são referenciados de alta complexidade em Ipatinga. Sem dúvida, é um trabalho muito importante e exige da prefeitura, da equipe, né, um preparo e uma dedicação para poder enfrentar isso. Eu digo isso, Alisson, porque eu fui prefeito do município de Franca, uma cidade que hoje tem 360 mil habitantes. Nós também somos um polo regional, né, que acaba suportando o atendimento de outras cidades, e por estarmos bem na divisa com Minas Gerais, até alguns municípios próximos de Minas, né, também na época e ainda hoje, recorrem à Franca como um polo de atendimento à saúde. Mas eu gostaria, Alisson, a gente já entrar aqui num tema, depois a gente pode até tratar de outras questões, que eu acho que é uma experiência importante, que o objetivo aqui dos diálogos também é a gente contar um pouco o que o município está fazendo para servir de exemplo para outras cidades, porque é essa cooperação que faz a gente, né, resolver problemas que muitas vezes outros municípios já trataram, já conseguiram suplantar aquela situação, e isso serve como exemplo para outros. E hoje nós estamos vivendo aí uma epidemia de dengue no Brasil, né, com uma quantidade grande de números de casos, né, e eu até comentava com você antes de começar o nosso programa que pela primeira vez a dengue bateu na porta da minha casa, lá em Franca. Inclusive os meus pais, meu pai que tem 99 anos e a minha mãe com 90, todos os dois pegaram dengue, não é? E assim, é uma coisa que nunca aconteceu, e a dengue já está há mais de 40 anos aí, né, atormentando as cidades, a população e tudo, e foi a primeira vez que chegou lá em casa, e que eu acredito que foi a primeira vez de muitas famílias brasileiras viverem toda essa complicação e esses sabores de ter um familiar, né, sofrendo essa doença. Então eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre como vocês estão tratando desse desafio, o que Ipatinga tem a nos mostrar, né, para que possamos, inclusive, passar para outros municípios também. Sim, é muito importante o tema, Gilmar, assim, eu acho bem relevante. Nós que estamos na saúde, eu, por exemplo, estou na saúde de Ipatinga há 14 anos, já trabalhei nas instituições privadas, públicas, mas efetivamente na saúde pública de Ipatinga há 14 anos, e a gente observou que todos os diagnósticos, ele tinha um período, ele tinha um padrão,
e que de uns tempos para cá não existe padrão mais de doença. O período sazonal ele existe, mas cada vez ele vem de uma forma diferente. E com a dengue não foi diferente. A dengue ela está aí há muitos anos, mas não da forma que ela chegou agora. Ipatinga teve os índices atingidos nas primeiras semanas de 2024, não só Ipatinga, né, como várias outras regiões do estado de Minas Gerais, que eu acredito que foi um dos maiores índices. Brasília também teve um índice bem elevado. Ipatinga chegou num pico de casos na segunda semana de 2024 maior do que quase o ano todo de 2023. Então, assim, é algo bem comum, né? Um dos fatores, a gente não pode deixar de falar, falando só da parte da saúde, é a questão climática, que impacta diretamente nas arboviroses de modo geral. No nosso caso, na nossa região, né? Nós esperávamos o período de chuva para final de setembro, outubro, ele veio do meio de novembro para o final de novembro. Então, isso também demandou um planejamento totalmente diferenciado do que era bem comum na região. Hoje nós vamos ter que, a partir daqui, levar em consideração, né, o efeito dessas mudanças climáticas, né, para poder fazer o planejamento, sem dúvida. Sim, exatamente. E aquele planejamento padrão que a gente tinha que seguir, até mesmo eu acredito que está difícil até para o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde traçar, já não funciona tanto mais. Eu falo que os pilares da 8080, né, que rege o SUS, que é a mãe do SUS, a gente tem que privar eles. Eles é a base para a gente conduzir qualquer coisa dentro da saúde e até nas situações adversas, ele nos ajuda a conduzir e resolver essas situações. Sim. Então, assim, Ipatinga teve, o Vale do Aço em si, foi um dos maiores índices de Minas Gerais, de casos de arbovirose, e Ipatinga estava com índices bem elevados. Quando eu assumi a secretaria em dezembro, nós já tínhamos atingido a casa dos 1.000 casos notificados, e o período de chuva intenso, as matas crescendo por causa do período da chuva, o acúmulo de lixo nas vias, mesmo a prefeitura executando a parte dela, principalmente na limpeza urbana e no saneamento, mas mesmo assim faltava ainda alguma coisa, faltava um incentivo, faltava uma ajuda para o município para conseguir eliminar aquele foco ali das larvas, né? O foco de larvas. Sim. Então, a gente traçou diversas estratégias antecipadas, porque o Estado ele não tinha começado a planejar ainda quais seriam as ações municipais, porque o nosso município ele é pleno, então a nossa soberania é sobre ele, mas como a dengue ela já entra numa rotina de campanha da vigilância epidemiológica, a gente normalmente espera o comando vir do Estado para a gente dar sequência nas ações. Sim. Esse ano não foi permitido isso. A gente teve que ter ação imediata. Imediata, né? Exato. Imediata, é verdade. Eu estava olhando rapidamente lá o site da prefeitura, eu vi uma fala do prefeito, né? Colocando uma observação que eu já tinha, que é de conhecimento público, quer dizer, que 75% dos criadores estão dentro das casas, né? Quer dizer, e a gente sabe que hoje você tem uma certa dificuldade para acessar os municípios, muitas pessoas não colaboram, por mais que se faça campanhas, né, educativas e tudo. Eu cito o caso, por exemplo, meu lá, que eu falei para você agora. Tem 2 casas próximas à minha que não tem moradores, né? Então, isso já pode ser, assim, você tem muito mais dificuldade, porque muitas vezes o agente chega lá e ele não vai encontrar a pessoa. Além daqueles que não querem, né, e não permitem, que cria toda essa dificuldade. Então, assim, eu vejo como uma barreira o fato dos criadouros, em sua grande maioria, estar dentro das residências, né? Então, esse trabalho educativo e tudo que eu acredito que vocês já fazem, né, tudo que eu sei que é um desafio para a prefeitura e tudo que tem que antecipar e, ao mesmo tempo, né, enfrentar uma epidemia que só o município não consegue resolver o problema. A colaboração da população é fundamental, né?
Exatamente. Ipatinga pula, né, do último Lira de 2023 acima de 3, mas ainda estava aceitável, estava no nível médio, para um Lira acima de 7, o que é extremamente preocupante na primeira semana de 2024. Então a gente fez esse mapeamento, pegou esse Lira, e aí o Lira, mais que depressa, provou para a gente que acima de 75% dos focos estão dentro de residências. Você já tem essa comprovação? Sim, sim. E em situações simples, um exemplo que eu usei muito durante a campanha de dengue no meu município foi a vasilhinha do cachorro. Às vezes você troca a água da vasilhinha, mas você não lava. Olha. Você não lava. Então, aqueles ovinhos que foram colocados ali naquela vasilha quando tinha água, se você simplesmente descartar a água e colocar uma nova, eles permanecem ali na parede da vasilha e aquele ovinho vai eclodir, vai virar uma larva, mesmo você trocando. Por isso tem que lavar. Então, assim, são ações simples que durante o monitoramento dos ACS, a gente conseguiu pontuar e observar isso dentro das residências. Sim. E aí a gente partiu para uma outra fase, né, que foi a educação e mobilização social. Esse foi o diferencial da nossa campanha. Ipatinga passou por 90 dias, de dezembro até agora, meados de março, final de março, como um período bem crítico de arbovirose. E essa mobilização e educação social, ela teve um papel assim tão importante junto ao governo, junto à gestão municipal, que eu falo que foi uma das respostas mais positivas que eu já tive no meu período de secretário, né? Que eu estou de secretário tem 120 dias, foi a resposta da educação social. Como que nós fizemos, né? Ipatinga tem uma... Isso que eu ia te perguntar, o que aconteceu? Ipatinga tem uma extensão rodoviária grande, então, assim, as casas, os bairros são bem populosos, mas não tem... O meio de divulgação de Ipatinga é rede social, mídias sociais e rádio. Nós traçamos um cronograma. Quando tudo se instaurou, né, essa crise se instaurou, essa epidemia mesmo de dengue, que foi uma epidemia, o nosso prefeito reuniu um comitê gestor de combate à dengue, onde tinha secretário de saúde, secretário de meio ambiente, urbanismo, secretaria de governo, diversas secretarias que teriam ações envolvidas, e dali a gente se reunia e traçava pontos estratégicos. E uma das ações voltada para a educação social foi junto com a comunicação. A comunicação ela fez agendas para mim, como secretário, praticamente em todas as rádios da cidade. E é onde eu fazia o apelo para a população. Tinha uma frase que eu sempre falava nas entrevistas, que eu não compro só o líquido da Coca-Cola, eu compro a lata também. Então, se eu tomo o líquido, aquela lata é responsabilidade minha descartar. Se eu jogo ela na rua, eu estou proporcionando uma proliferação do mosquito. E assim eu fui trabalhando essa conscientização voltada, porque nós em nenhum município, realidade de vocês aqui, consegue uma mão de obra 100% para dar cobertura 100%, principalmente nas fiscalizações. A gente coloca o preconizado pela equipe de ACE e ACS, mas ainda assim, com o crescimento populacional, é insuficiente. E a visita domiciliar, como é que vocês intensificaram também? Sim, intensificamos as visitas domiciliares. Um problema que você relatou é receber esse ACE, porque por diversos golpes que aconteceram, então a população ela fica resistente em receber esse ACE. Então nós identificamos... Os agentes, né? Os agentes de combate a endemias. Nós identificamos esses agentes, então todos os nossos agentes, crachá, colete com a identificação da prefeitura, brasão, o boné que eles usam. Então a gente identificou e fez questão de publicizar isso na educação social, que a gente brinca, né, que é a moça e o rapaz da dengue, que a população costuma falar popularmente, ele ia estar ali com aquele uniforme, daquele jeito. Eu não sei qual foi a cidade, mas eu vi alguma coisa na TV que eles passavam um carro de som no horário que os agentes estavam lá avisando, os agentes de combate a endemias estão no bairro, facilite a sua entrada, participe, porque aí cria-se mais segurança para a população, né? Não sei se pode ser uma alternativa também.
Exato. A população, assim, normalmente, Ipatinga, todo mundo conhece todo mundo. Cidade do interior mineiro, mas todo mundo conhece todo mundo. Então, a gente traçou uma característica para esse agente. E essa característica, ela era só nossa. Era o colete, o boné específico, um crachá específico. Sim. E ele era da área, né? O ACE, ele é daquela área. Então, ele tinha que ser conhecido. Ah, tá. Ele já é da área. Vocês selecionaram para colocar no bairro que a pessoa mora. Pessoa já tem costume de ir. Então, isso proporcionou essa credibilidade dos moradores. E um outro fator que a gente trabalha na educação social é você protege a sua família e protege o seu vizinho. Então, a gente dividiu a culpa, porque quando a gente divide essa culpa, eu vou pensar na minha família, óbvio, mas eu também tenho que pensar na família do outro. Então, claro, se eu estou cuidando do meu quintal, se estou cuidando da minha residência, eu estou tratando a minha família, estou tratando a família do vizinho. Então, nós conscientizamos e, assim, foi um sucesso. A população participou mesmo, comentava durante as entrevistas na rádio e tivemos um ótimo resultado com isso, porque em 90 dias nós reduzimos 85% dos casos. 85%? 85% Nossa, dos casos. Foi um impacto muito grande. Muito grande. Porque eu tenho visto pela imprensa que a gente não chegou ainda no pico que vai ser maio. Você acha que, por exemplo, isso ainda nós ainda vamos conviver ainda durante o mês de maio com esse aumentando o número de casos de uma maneira geral? Nós em Ipatinga, a gente mantém as ações até 31 de maio. É o que a gente pretende, né? Pode estender ou não, mas a gente faz a análise do Comitê de Combate às Arboviroses, a gente pretende manter as ações de saúde até 31 de maio. Ações você acha extra, que né? Esse pico, pensando no geral, não é? Quer dizer, considerando que a gente está ainda na epidemia, com o número de casos, ele tende a aumentar, você acredita? Ou agora já no mês de... Eu acho que ele vai estabilizar. Ele teve a queda, agora ele estabiliza. Sim. Com uma possível elevação em julho. Possível. Por que em julho? É o período sazonal, né? É o período que pode vir mais chuvas. Tá. E dependendo do volume depende da de região, chuva. depende do volume de chuva. No caso aqui de Brasília, você tem 4 meses de seca, né? Isso. Então, aí Mas a região já do Nordeste costuma chover mais em julho. Tá. Aí você pode ter... Aí pode ter um aumento. Um aumento, né? Sim. Porque, assim, eu comentava com você, a própria Organização Mundial de Saúde, né, fez referências a esse descontrole climático que nós estamos vivendo no planeta, né? Então, parece que em outros países também que tem incidência dessas doenças, né, do mosquito da dengue e outros, chikungunya, enfim, você está tendo também situações fora do normal no número de casos, né? Então, esse é um alerta que a gente faz, inclusive aqui dentro da ABM, nós sediamos o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. Nós estamos trabalhando muito esse tema porque todos os apontamentos que a gente recebe, todas as informações dão conta de que a situação tende a se agravar. A temperatura do planeta que se esperava a ser atingida, o que nós tivemos esse ano, a expectativa era em 2030. Então, quer dizer, houve uma antecipação por um crescimento da temperatura do planeta acima do que estava esperado. Então, assim, a preocupação em cuidar bem da questão ambiental em cada um dos municípios e tentar melhorar o clima das cidades é um grande desafio. Por isso, esse Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia visa justamente esse movimento do município ter um olhar especial para a sua situação climática, né, e contribuir, seja com plantio de árvores, com redução de emissão de gases, né, de efeito estufa, enfim, tudo aquilo que é possível fazer. Inclusive, a gente deixa à disposição aqui a ABM, se o município de Ipatinga quiser aderir também ao pacto, a gente tem condição de passar, dar um apoio técnico, né, de informações, até de capacitar a equipe para essa finalidade, porque é aquela história, é um componente a menos que você vai deixar, não que isso talvez resolva, porque você resolve o seu problema, mas outros podem não resolver, mas pelo menos você está fazendo a sua parte, né? Sim, eu acho sim, que isso com é certeza. Importante. Eu acho extremamente importante isso que você falou, eu acho que é extremamente correlacionado o aumento das arboviroses com a situação climática. Ipatinga é uma cidade quente,
Uma cidade que a temperatura média está entre os 26 e 33 graus, constante. Então, tem as baixas no inverno, mas não chegam a ser tão baixas assim. Então, esse ano começou muito quente. Tivemos temperaturas extremas no final de 2023, início de 2024. Foi muito quente no final do ano. Nós somos uma área industrial, então, assim, hoje, né, a prefeitura tem uma parceria muito boa com a siderurgia, que é a Uzi Minas, que é a nossa maior siderurgia lá. Uzi Minas, né? Isso, lá em Ipatinga. Então, ela trabalha muito essa questão ambiental coletivamente. Você falou que vocês estão a quantos quilômetros de Belo Horizonte? 210 quilômetros de Belo Horizonte. E além da Uzi Minas, tem a Cenibra também, que é uma empresa voltada para a sustentabilidade, voltada para o meio ambiente também. Então, a gente tem grandes parceiros nessa área. E por conta disso, no território do município, vocês têm você não tem tanta vegetação, né? É um município com... Até que Ipatinga, ela tem uma quantidade, uma área verde muito extensa. A gente tem o Parque Ipanema, que é o nosso maior cartão postal, que é um parque aberto, público, e esse parque 100% arborizado, é uma área arborizada muito grande, até mesmo por incentivo das empresas, das siderurgias. Sim. E trabalho contínuo da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, que sempre foca na parte de arborizar, de tratar mesmo a questão ambiental, principalmente por causa do ambiente industrial. Legal. O Alisson, eu não sei se já estamos finalizando aqui a nossa entrevista, mas eu queria saber se tem alguma outra questão que você gostaria de abordar, né? E fiquem à vontade. Sim, é importante na arbovirose, eu creio, para os municípios polos e municípios pactuados, é a questão assistencial. Eu costumo falar que quem faz o diagnóstico rápido tem o resultado rápido. Então, nós traçamos estratégias para não só favorecer Ipatinga, mas também os municípios que têm Ipatinga como referência, principalmente na urgência e emergência. A gente teve muito caso crônico de chikungunya, mas teve os casos que precisou de um atendimento hospitalar de urgência e emergência. Então, nós abrimos 2 frentes. Uma frente na atenção básica para atender os munícipes, que eram um pouco graves. Então, a gente criou uma unidade de hidratação onde era composta por médicos, 3 médicos e equipe multidisciplinar. E essa unidade funcionava todos os dias da semana, de 7 até as 21 horas. Já teve dias da gente bater 250 atendimentos. E para atender os municípios pactuados, que tem como referência a porta da UPA, nós compomos o projeto da UPA Sentinela. O que é esse projeto? A UPA Sentinela é uma unidade anexa à nossa UPA lá, que nós temos uma UPA porte 3. Então, a gente fez essa unidade anexa no modelo de pré-moldados. Com 15 dias ela estava pronta, com consultório médico, 12 alas para medicações, posto de enfermagem e farmácia, onde nós atendemos todos os pacientes pouco graves. Então, o paciente chegava na UPA, era aquele paciente pouco grave, normalmente arbovirose, a gente já direcionava esse paciente, tinha uma hidratação venosa, tanto lá na unidade de hidratação quanto na UPA, fazia o hemograma, já fazia a notificação, tomava a medicação e já saía com a receita para tratamento. Uma retaguarda boa no atendimento. Isso, porque os municípios ao redor nem sempre têm condições de ter uma estrutura dessa. Ipatinga, por ser polo, a receita é maior. Então, a gente não deixou a mão dos municípios pequenos. Então, para os municípios polos, isso é muito importante. A gente fez a diferença não só para nós, mas para os municípios que são referências para a gente também. Então, a gente conseguiu tratar eles, tratar nós, e aí tivemos esse resultado agora lá no município de redução de 85%. Um trabalho de colaboração com resultados, né? Exatamente. Muito bem. Bom, entrevistamos aqui o Alisson Medeiros, ele é o secretário de saúde do município de Ipatinga e eles têm um trabalho importante no combate à dengue no município. E como nós estamos vivendo uma epidemia, essa colaboração deles com o trabalho desenvolvido lá de resultados, né, que ele bem deixou claro aqui, uma redução de 85% no número de casos, demonstra, né, eficácia no trabalho, e, portanto, Ipatinga é uma referência aí, e por isso nós da ABM queremos agradecer vocês por compartilhar essa experiência de vocês e agradecer, né, ao Alisson mais uma vez por aceitar o nosso convite e participar de mais uma edição
dos diálogos federativos na ABM. Muito obrigado, Alice. Eu que agradeço em nome do prefeito Gustavo Nunes e de todos os demais secretários pela oportunidade e conte com a gente para somar com vocês aqui da ABM. Muito obrigado.